E aí, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da Trilha do Investidor Aprendiz. Como eu disse na primeira aula, se você não assistiu, cara, já para aqui, tá? E assiste a primeira aula, porque essa aqui vai ter muito a ver com o que a gente falou na primeira aula. Beleza? Essa aqui é a aula 2, vai ser do mesmo jeito, a gente vai fazer um take só, como se fosse ao vivo, tá? E eu espero que vocês gostem bastante. Mais uma vez eu falo, pega teu caderno aí, pega tua anotação, teu computador, não perde nada, porque eu vou falar algumas coisas aqui que você vai ter que anotar, porque nem eu sei tudo isso de cor. Então você anota aí os indicadores que eu vou falar e presta atenção na aula toda, tá? Gente, tô muito feliz de vocês estarem aqui, tô muito feliz de estar aqui produzindo essa segunda aula para vocês. De todo o meu coração eu vou dar o meu melhor aqui, eu vou tentar te ensinar ao máximo, ensinar tudo que eu sei. É lógico que em 3 aulas não tem como a gente se aprofundar tanto, mas essa aula aqui vai ser fundamental. Essa segunda e a terceira a gente vai falar de investimentos que rendem de verdade. Você lembra que na primeira aula a gente falou sobre o tripé dos investimentos? A rentabilidade, segurança e liquidez. E só para a gente recapitular aqui, na primeira aula nós falamos sobre reserva de emergência, que reserva de emergência tem que ter liquidez e tem que ter segurança, que a gente não quer rentabilizar na reserva de emergência. Agora aqui a gente vai falar de rentabilidade, beleza? Vamos falar dos fundos imobiliários e das ações, que é aonde a gente vai buscar rentabilizar. Nós já falamos de renda fixa, que são os investimentos seguros, os investimentos que vão render menos, mas eles estão seguros, e aqui a gente vai correr um pouquinho mais de risco em renda variável, beleza? Renda variável não é igual renda fixa. Na renda variável nós vamos nos tornar sócios das empresas, como a gente viu um pouquinho, eu dei uma pincelada nisso na primeira aula. E quando você se torna sócio, você está colocando ali o seu dinheiro em jogo, né? Então você torce para que a empresa seja boa, você torce para que a empresa continue dando lucro. Então por isso nós não vamos ficar arriscando em empresas ruins, em fundos imobiliários ruins. Nós vamos nas empresas boas, focar em empresa boa, porque se a empresa é boa, a tendência é ela continuar sendo boa, tá bom? Então, nessa primeira aula, sem mais delongas, vou começar já a jogar conteúdo para vocês aí. A gente vai falar sobre os fundos imobiliários. E eu tenho que admitir que eles são os meus queridinhos, tá? Eu sei que tem gente que gosta mais de ações, eu gosto bastante de ações, mas os fundos imobiliários, para quem está começando, é uma ótima pedida. Por quê? Eu gosto de dizer que a gente tem uma escala, né, de início, meio e fim. O começo, cara, se você quer aprender, que foi o que a gente falou na aula 1, né? Para quem tá começando ali, é renda fixa, né? Tesouro direto, você vai investir no Tesouro IPCA. Aí você já entendeu, pelo jeito que você assistiu a primeira aula, você já sabe tudo de Tesouro Direto, você já entendeu ali o Tesouro IPCA, Tesouro Selic, reserva de emergência. E agora o próximo passo é você aprender os fundos imobiliários, porque eles são menos voláteis que as ações, a gente vai ver isso aqui. Então, e sem contar que ele dá uma renda passiva ali, todo mês pinga alguma coisinha aí, e isso é muito bom para te incentivar a investir cada vez mais. Beleza? Então vamos entender, tem gente que não sabe o que são os fundos imobiliários, talvez você já deve ter ouvido falar aí na internet, ou talvez você nunca ouviu falar disso, não tem problema, a gente está aqui para começar do zero. Se você não sabe nada, você só assistiu a aula 1, cara, aqui eu vou te ensinar o que são fundos imobiliários, como eles funcionam, como que eles pagam, você vai saber de tudo, beleza? Tomar uma água aqui porque essa aula vai ser top, vai ser fundamental. Vamos lá, partir para os fundos imobiliários. Gente, o que é um fundo imobiliário, né? Ele também é conhecido como FIIs, né? Que a sigla FIIs significa Fundos de Investimentos Imobiliários. Então sempre que você ouvir a galera falando de FIIs aí, eu vou falar FIIs, tá? Às vezes significa fundo imobiliário, nada mais, nada menos que fundo imobiliário, é só a sigla, beleza? Então vamos lá, vocês podem ler aí, também conhecido como FIIs, um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjuntos no mercado imobiliário. A dinâmica mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou na compra de imóveis que serão locados ou arrendados posteriormente. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes na proporção em que cada um aplicou. Então, gente, a soma ali, né, como a gente falou, é como se fosse um condomínio de investidores. Vários caras, né, vários
bem pobrezinhos, né? Vão ser bem pobrezinhos. Eles vão adquirir vários imóveis grandes, vários shoppings. Sei lá, vou dar o exemplo de shoppings aqui. Eu gosto de citar o exemplo de shopping porque fica mais fácil da galera entender. Esses caras, eles vão juntar aí um patrimônio de comprar vários shoppings, né? Como fala aqui, ó, que vão ser locados ou arrendados, né? E aí eu dou 15 milhões, o Matheus que tá aqui do meu lado dá mais 20 milhões, a Brenda que tá aqui do meu lado vai dar mais 20, a gente compra vários shoppings e aí a gente vai alugar as salas desses shoppings, ok? E essas salas a gente vai alugar lá pra Chili Beans, pra Cacau Show, enfim, diversas empresas que você já viu aí em shoppings. E essas empresas, elas pagam o aluguel dessas salas. E esses aluguéis, que é o ganho, né, obtido com essa operação, o ganho dos aluguéis, é dividido entre eu, Matheus e Brenda e os investidores, que no caso seriam vocês, que se tornaram sócios da gente, né, que se tornaram sócios desse fundo. Então, na proporção que cada um aplicou, você vai receber mais. Se você aplicou mais, você vai receber mais, certo? E a mesma coisa dos donos, dos donos dos imóveis, né? Então, logicamente, se eu apliquei 5 milhões e o Matheus aplicou 10, ele vai ganhar mais, beleza? Então, a soma desses recursos aí, que compõem o patrimônio do fundo, ele é dividido em cotas ou frações desse fundo. Então, eu posso ter, como eu falei, né? Talvez eu investi 5 milhões, vai dar, sei lá, gente, eu não sei quantas cotas, vamos só fazer um exemplo aqui, tá? Vai dar 5 cotas. E o Matheus investiu 10 milhões, que vai dar 10 cotas. Então, ele vai ter 10 cotas, logicamente ele vai receber mais. Então, você que vai investir, você vai poder comprar cotas desse fundo, desse patrimônio que a gente tem. Só que quem compra essas cotas, né, quem aplica, está comprando cotas e não pode exercer nenhum direito real sobre os empreendimentos do fundo. Ao mesmo tempo, também não responde pessoalmente por obrigações relacionadas a eles. Isso é uma tarefa do administrador da instituição financeira responsável pelo funcionamento e manutenção da carteira. Então, resumindo, se eu e o Matheus, nós somos os donos, né, os administradores, nós somos a instituição financeira que cuida desses shoppings e você é o investidor, você está comprando cota, você não pode chegar lá nos nossos shoppings e falar, ó, fecha essa bagaça aqui que eu sou dono aqui, hoje nós vamos fechar mais cedo. Você não tem direito real sobre esse empreendimento, sobre esses shoppings. Eu e o Matheus temos porque nós somos os donos majoritários, né? Mas quem está aplicando, vocês que estão comprando as cotas, você não tem também obrigação nenhuma. Então se o shopping precisa fazer uma manutenção, caiu um telhado, estourou um cano, quem vai cuidar são os majoritários, certo? São os donos mesmo, os administradores, a instituição financeira que está ali responsável pelo funcionamento desse imóvel. E gente, existem vários tipos de imóveis, tá? Eu estou citando aqui o de shopping, mas você vai ver que existem vários outros tipos de fundos imobiliários. Estou falando isso aqui só para você entender, beleza? Então, um fundo imobiliário nada mais é do que um fundo, né, de imóveis ali, estou falando de imóvel mesmo, do tijolo ali, do imóvel ali, da estrutura. E aí, você vai poder comprar cotas se tornando nossos sócios. Comprando cotas, você vai se tornar dono também, né, desse imóvel. E qual que é o funcionamento, né, desse fundo imobiliário? Arthur, eu entendi, beleza, a gente é cotista, né, a gente é investidor, mas como que funciona? Qual que é a relação, né, dos donos com a gente, dos imóveis? E aí nessa tela você pode ver como funciona um fundo imobiliário. Ó, nós que somos os cotistas, né, agora eu vou me colocar também como um cotista, a gente vai passar a nossa grana para o fundo, certo? Nós vamos investir aí nesse fundo. Esse fundo vai adquirir prédios, vai adquirir galpões, vai adquirir shoppings, principalmente isso, tá? Aí nessa imagem, você pode ver que tem ações, renda fixa, porque existem fundos imobiliários que não trabalham com o imóvel propriamente dito. Eu vou explicar para vocês mais na frente, mas por enquanto, tá? Por hora, a gente vai entender isso como prédios, tá? Como uma estrutura. Então, nós, os cotistas, os investidores, a gente vai investir no fundo, né? Vai passar a nossa grana pro fundo. O fundo vai comprar imóveis, vai fazer a manutenção desses imóveis. Esses imóveis vão gerar um aluguel, tá? Então, no caso do shopping, compramos os shoppings, esses shoppings vão ser alugados, certo? E aí essa grana do aluguel vai voltar pro fundo e o fundo vai passar pra gente, que também a gente comprou as cotas, então a gente é sócio deles, então essa grana vai voltar pra gente. Então a gente investiu pro fundo comprar esses imóveis gerar renda e essa renda vir pra gente também. Gente,
Tem que lembrar que tudo isso é totalmente legal, tá, gente? A gente não tá falando de nada ilegal aqui, não. Tudo isso é supervisionado pela CVM, tá? Que é a instituição que cuida disso tudo. Tem as leis para isso. Então, o funcionamento de um fundo imobiliário é basicamente isso. E aí, qual que é a vantagem de você investir num fundo imobiliário, né? Primeira coisa, lucro líquido. Tá? Tudo que vier até hoje, até o momento que eu estou gravando essa aula, os lucros dos fundos imobiliários que vão vir para você, né, os dividendos, que é a porcentagem do lucro, né, que eles vão te pagar, é totalmente líquido de imposto, cara. Então, se você recebeu lá R$ 1, eita, quase derrubei o microfone aqui. Se você recebeu lá R$ 1 de dividendos, né? Dividendos é o lucro que nós investidores recebemos. Então, se você recebeu R$ 1 de dividendo, esse R$ 1, você não paga nada de imposto por ele, cara. Olha que coisa maravilhosa. Outra coisa, a renda é totalmente passiva, sendo as obrigações do gestor. Então a gente não tem obrigação nenhuma se a gente investe num fundo imobiliário de shopping. Irmão, se o shopping fechou na crise do coronavírus, eu tô nem aí, o gestor que tem que cuidar, ele tem que dar o jeito dele. Se tem uma manutenção lá, teve uma manutenção, o gestor que tem que cuidar. A gente não precisa correr atrás de nada, tudo isso é o gestor que vai fazer. E cara, vocês vão ver, na terceira aula a gente vai fazer a prática, tá? Aqui eu tô explicando tudo pra vocês, na terceira aula eu vou fazer a prática e mostrar pra vocês. Cara, os fundos imobiliários é um tipo de investimento de fácil compreensão, é muito fácil. Você entende, cara, que tem um imóvel, esse imóvel gera renda e essa renda vai vir para você. É basicamente isso, tá? Então é muito fácil você escolher um fundo imobiliário, eu vou falar aqui disso. E eles são de baixa volatilidade. O que eu quero dizer isso? O preço deles não varia tanto quanto as ações, né? Você já deve ter ouvido falar que tal ação subiu, tal ação desceu, cara, tal ação estourou. Nas ações, o preço da ação varia bastante, né? Tem uma volatilidade bem grande. Já nos fundos imobiliários eles são mais retos, né? O preço dele não muda tanto. Então a volatilidade é bem menor do que as ações. E a outra coisa que eu particularmente gosto bastante, que me impulsiona a investir, é ver essa renda passiva caindo todo mês, que são os dividendos mensais, tá? Gente, quero deixar uma coisa aqui bem clara. Os fundos imobiliários, eles não são obrigados a pagar os dividendos mensalmente, tá? Eles são obrigados a pagar, se eu não me engano, semestralmente, eu acho. Posso ver isso depois pra vocês. Mas a maioria dos fundos imobiliários pagam mensalmente. Para eles isso é bom também. Então, eu acho que eu nem conheço, pelo menos eu nem tenho em carteira um que não pague mensalmente. Então esse dividendo ele vai cair ali todo mês, vai cair o lucrozinho ali que você tem de acordo com o que você investiu. Gente, uma lógica, se você investir mais, vai cair um lucro mensal maior. Se você investir menos, vai cair um lucro mensal menor. Uma outra vantagem dos fundos imobiliários é que ele tem liquidez. O que é liquidez? Quem assistiu a primeira aula sabe. Liquidez é você transformar aquilo em dinheiro, né? Então, você pode se desfazer de parte daqueles fundos imobiliários. Lembra que eu falei que a gente compra cotas dele? Eu citei o exemplo que o Matheus tinha 10 cotas. Se o Matheus quiser vender dessas 10, ele quiser vender 5, ele pode. Ele não precisa vender todas as cotas dele. Então ele tem liquidez, cara, com um clique o Matheus poderia vender essas cotas dele, tá? Então ele pode se desfazer de parte, ele não precisa se desfazer das 10. E uma outra vantagem dos fundos imobiliários é que ele te possibilita você construir patrimônio de forma gradual. Então a construção de patrimônio gradual é uma coisa muito boa dos fundos imobiliários. Por quê? Porque se você for comprar um imóvel, tem muita gente que gosta, né? A galera faz essa pergunta. Arthur, eu compro um apartamento e alugo para outra pessoa e recebo essa renda? Ou eu compro fundos imobiliários? Cara, depende do que você conhece. Se você não conhece nada de fundos imobiliários, você não vai se arriscar numa coisa que você conhece. Compra um apartamento. Agora, se você está aqui, se você quer aprender a investir, quer aprender a gerar renda passiva, rentabilizar até mais do que alugando um apartamento, os fundos imobiliários seriam um investimento ideal para você. Por quê? Como eu disse, para você comprar um apartamento, das duas uma. Ou você vai financiar, vai pagar 2, 3 apartamentos, vai pagar juros, você vai pagar muitos juros no financiamento de um imóvel, né? Ou você vai comprar esse imóvel à vista para alugar. Tá? Já nos fundos imobiliários não, você não precisa ter essa grana completa, ter 200, 300, 500 mil. Você pode ir comprando devagar. Cara, hoje eu vou comprar uma cota.
né? Uma cota aí ela vai variar, tá, gente? Existem fundos imobiliários até de R$ 10, mas um fundo imobiliário bom que a gente vai ver aqui, que são os de tijolo, ele vai variar aí entre 100, 160, nessa faixa. Então, eu posso comprar uma cota, né? Vou pagar R$ 160 hoje, depois daqui um mês eu compro outra. Então eu vou construindo esse patrimônio de forma gradual. Eu não preciso tirar, desembolsar uma grana alta para comprar os fundos imobiliários. E é por isso que, mais uma vez, nós estamos aqui desmistificando, tá? A gente está quebrando o tabu aqui de que investir é caro, de que investir é só para rico, né? Então, investir é para você que quer construir patrimônio. Gente, patrimônio, ações, fundos imobiliários é nosso patrimônio, tá? Que lá vai estar lá no teu CPF, atrelado ao teu CPF, esse é teu patrimônio. Beleza? Então você vai poder construir esse patrimônio de forma gradual. Outra vantagem dos fundos imobiliários é que num imóvel físico, né, nesse caso, se você comprar um imóvel, não tem como você diversificar, não há grande diversificação. A não ser que você tenha vários imóveis, né? Mas no caso de um fundo imobiliário, você pode comprar um fundo imobiliário que ele tem 15 imóveis, né? Então você vai ter diversificação pra caramba, cara. E você não vai se preocupar com a vacância. O que é vacância, Arthur? Nunca nem ouvi falar disso. Vacância é quando um imóvel se encontra desalugado. Então, se eu tô aqui na casa do Matheus, o Matheus, ele aluga esse apartamento aqui pra mim, e aí eu quebro o contrato e falo, ó, Matheus, tô indo embora, tchau, obrigado, se vira aí. O Matheus vai ter que achar outra pessoa pra alugar, então isso é a vacância. Aconteceu que o apartamento dele deixou uma vacância, eu deixei uma vacância, tá desalugado o apartamento dele. Já nos fundos imobiliários, tem diversificação. O Matheus, ele tinha só esse apartamento. Eu saí, cara, acabou a renda dele. Já nos fundos imobiliários, não. Você pode comprar um fundo imobiliário que vai ter 15, 20, 10 imóveis. Então, essa vacância aí, ela é diluída, né, pela diversificação. E caso, continuando do exemplo, né, que eu falei, se o Matheus alugasse esse apartamento que a gente está aqui pra mim, né, e eu não pagasse a mensalidade, ficasse 2 meses, 3 meses sem pagar, né? Eu tava inadimplente. Cara, a gente como investidor de fundos imobiliários, nós não nos preocupamos com inadimplência. Inadimplência é quando a pessoa dá o nó, né? O famoso malandro que não paga o aluguel. Já a gente que está investindo nos fundos imobiliários, a gente não se preocupa com isso, porque o gestor, ele que vai cuidar dessa dívida aí, ele que vai lá cobrar os caras, ele que vai lá cobrar as lojas, cobrar os galpões, os caras que alugam os galpões, os shoppings, enfim, o gestor que cuida de tudo, tá? E os custos, né, a manutenção dos fundos imobiliários são pagos com o lucro que ele tem. Então 5% do lucro fica de caixa para aquele fundo imobiliário e 95% são divididos entre os cotistas, ou seja, vem pra gente, nós que somos investidores. Beleza? Diferente dos imóveis, né? Que se você tem um imóvel, no caso agora, né, falando desse exemplo aí do Matheus, cara, se eu tô alugando aqui, estourou um cano, o teto tá com infiltração, eu vou, ó, Matheus, tá acontecendo isso aqui, ele vai ter que lidar com a manutenção, né? E os fundos não, o fundo o gestor vai cuidar disso, né? E a manutenção, os custos daquele imóvel vai ser pago com o próprio lucro que ele tem. Pessoal, uma coisa aqui muito importante, tá? Deixa eu voltar aqui só para vocês entenderem uma coisa. Existem várias estratégias na internet, tá? Como a gente viu lá na primeira aula, a internet tem um excesso de informação muito grande. Você vai ver aí várias pessoas falando de fundos imobiliários. Se você for pesquisar, existem várias estratégias de fundos imobiliários. Porém, eu quero lembrar mais uma vez aqui que a minha ideia aqui é mostrar para vocês a estratégia que eu uso. A estratégia que eu criei um método, né? Cara, eu estudei muito, eu fiz vários cursos, eu peguei um pouco dos melhores cursos que eu fiz e juntei aqui, fiz um compilado das melhores coisas e criei a minha estratégia, certo? E essa estratégia tem funcionado para pessoas de empregos convencionais. Então, lembre-se de que tudo que eu vou falar aqui é pra você, cara. Não importa qual a sua profissão. Só que a gente tem que lembrar que eu não vou tornar você um profissional, um trader. Eu não quero que você fique olhando seus investimentos todo dia, tá? Então, a gente vai focar aqui num tipo de estratégia conservadora, mas que vai dar resultado no longo prazo, tá bom? Então, falando dos fundos imobiliários, existem
basicamente 3 tipos de fundos imobiliários. Primeiro, fundo de tijolo. Segundo, fundos de papel. E terceiro, fundos de fundos. Vou ir de trás para frente, tá? Vou começar falando do terceiro. O fundos de fundos, também conhecido como FOFs, tá? Fundos de outros fundos. É basicamente assim, você vai investir num fundo imobiliário que ele vai comprar cotas de outros fundos imobiliários e você vai pagar uma taxa por isso. Ao meu ver, não compensa, tá? Falando da minha estratégia, não compensa. Por quê? Porque, cara, a gente está estudando aqui como que a gente vai analisar um fundo imobiliário. Eu vou mostrar para vocês aqui os setores de fundos imobiliários. Então, para que você vai pagar outra pessoa para escolher fundos imobiliários para você, se aqui você já está estudando, né? Então, tira um tempinho, cara. Você vai estudar aqui, assiste o vídeo todo, assiste a aula toda. Então, para que você vai comprar fundos de outros fundos? Se você mesmo pode comprar os fundos que eles vão comprar para você e não pagar taxa nenhuma por isso. Tipo 2, vamos lá. Fundos de papel. Esse aqui é um tipo mais complicado de se analisar, tá, pessoal? Eles trabalham ali com dívidas, eles vão investir em renda fixa, vai ser é praticamente um fundo que vai investir em outras coisas. LCI, cara, é um fundo mais complicado. Eu aconselho que, se você está começando, você não colocar o pé nessa vibe aí um pouco ainda, tá? Porque, como eu disse, a gente enxuga a estratégia para que ela seja conservadora e que dê frutos no longo prazo. Então eu não quero que você fique se matando de estudar aí, não. Eu quero que você seja um investidor. Sabe, já ouviu falar daquele investidor anjo? O investidor anjo, ele chega, coloca o dinheiro e, cara, tchau. Ele não vai ficar lá se preocupando com o funcionamento da coisa. Ele coloca o dinheiro e sai. Nós somos investidores, nós não somos especuladores que vai ficar olhando ali. Então, foco no tipo 1 de fundos imobiliários, fundos de tijolo, tá? Então, só para recapitular, se você está com seu caderno, anota aí: melhor tipo de fundo imobiliário, fundos de tijolo. O que significa isso, Arthur? Fundo de tijolo é o fundo que tem o tijolo mesmo, é o fundo que tem o imóvel lá, que ele vai ter o shopping lá, cara. Eu invisto num fundo imobiliário de shopping que tem o Natal Shopping, que é daqui de Natal, né? Eu moro em Natal e tem o Natal Shopping no portfólio desse fundo. Então eu sei que se eu for lá no Natal Shopping, eu sei que tá lá o shopping, tem as lojas lá, eu posso ir lá, posso visitar o shopping, ver se o shopping é bom, ver se o shopping tá com um movimento bom. Então, o fundo imobiliário, fundos de tijolo, são fundos que têm o imóvel, tá? Que tem a estrutura. Então, nesse tipo de fundo é o que a gente vai focar, beleza? Então, anota aí, velho, anota aí. Foco em fundos imobiliários de tijolo. Arthur, quais são os melhores segmentos de fundos imobiliários? Lembra, gente, faz essa diferenciação, tá? Aqui é o tipo, o melhor tipo é o de tijolo. E aqui é o segmento, tá? O setor ali. Quais são os melhores setores? Existem diversos setores de fundos imobiliários, né? Você vai ver aí na internet um monte de fundo imobiliário, um monte de setor. Só que, como eu disse, eu compilei aqui pra vocês, já vou entregar mastigado, cara. Isso aqui é o que eu dou na minha consultoria. Gente, ó, Matheus tá de prova, o Benen tá de prova. Tem muita gente que tá assistindo esse vídeo que já fez o orçamento da consultoria comigo. Eu cobro R$2.000 pra tá passando isso aqui pra galera, tá? Isso aqui já tá mastigado, são anos de estudo e eu tô te passando esse conteúdo de graça, tá? De graça. A minha mentoria completa é R$2.000, beleza? Mas eu tô te passando aqui coisa que é importante, que a galera não passa, tá? Você não vai ver esse conteúdo na internet, eu tô te passando de graça. Então, presta atenção. Os melhores segmentos de fundos imobiliários são, tá? Para nossa estratégia: lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings e os híbridos, tá? Vou explicar o que é cada um deles. Anotou aí? Não vou falar de novo não, hein? Anota. O que é as lajes corporativas? As lajes corporativas nada mais são do que aqueles escritórios empresariais, aqueles prédios empresariais, né? Aqui em Natal a gente tem um que se chama Manhattan, que ele é um prédio empresarial, que lá tem clínicas, lá tem escritório de advocacia, lá tem vários escritórios. Então, as lajes corporativas são os prédios feitos para serem alugados para empresas, beleza? Então, esse segmento é muito bom, é um ótimo segmento para se investir, tá?
tá? Então, os melhores segmentos são esse aí, lajes corporativas. O que são galpões logísticos? Galpões logísticos, a gente tem a Magazine Luiza, por exemplo. Ela é uma empresa que ela precisa armazenar os produtos dela em algum lugar, né? A gente tem, sei lá, Americanas, a gente tem várias empresas que elas, de varejo, da Amazon, né? A Amazon, ela precisa armazenar um lugar dela, eu não sei onde você mora, mas quando você recebe o seu produto, ele sai de algum centro de distribuição. Então, os galpões logísticos são esse tipo de centro de distribuição, que ele vai distribuir a sua compra, né, para sua casa. Então, são aqueles galpões que a empresa aluga para deixar o material dela lá. Então, você vai ter a Magalu, como eu falei, ela vai alugar esse galpão para deixar o material dela lá, e os caminhões, como vocês veem aí na foto, vão pegar esses materiais e vão levar pro endereço, pro seu endereço, pro endereço do cliente. Beleza? Então, é um ótimo segmento também. E por fim, os shoppings, que cara, na crise do coronavírus eles sofreram bastante, tá? Na terceira aula a gente vai analisar alguns fundos imobiliários de shoppings e vocês vão ver que o preço deles caiu. Por quê? Gente, os shoppings fecharam, né, na pandemia, tudo fechou, os shoppings ficaram fechados. Então acabou que isso prejudicou muita gente, prejudicou esse setor. Só que tá aí a importância da diversificação. No mercado financeiro nós costumamos dizer que o único almoço grátis que o mercado financeiro dá é a diversificação. Tá? Então não tem jeito de você enriquecer fácil, não tem jeito de você sentar a bunda na cadeira, fazer um trade e ficar rico, cara, não é assim, tá? A única coisa fácil, o único café grátis, tá, que o mercado financeiro vai te dar é a diversificação, é a famosa frase da vovó, nunca coloque todos os ovos numa cesta só. Então, voltando a falar da pandemia, o que aconteceu? Os shoppings fecharam, as pessoas pararam de ir para os shoppings, mas o e-commerce bombou. Né? Então o que aconteceu? Os galpões logísticos estavam lá firmes e fortes, né? As lajes corporativas sofreram um pouquinho também porque as empresas fecharam, teve mais o home office, mas os galpões logísticos bombaram. E agora com a vacinação é um setor que eu acredito muito, é um setor de shopping. Tem gente que acredita que os shoppings vão acabar. Acredite se quiser, tem gente que acha. Se você é uma dessas pessoas que acreditam que os shoppings no Brasil vão acabar, é só você não investir em shoppings, tá? Eu particularmente acredito muito nesse setor. Por quê? Porque a galera fala assim, mas tem o e-commerce, a galera tá parando de comprar em shopping. Gente, no Brasil a gente não vai no shopping só pra comprar. Certo, que às vezes a gente compra, né? Mas o brasileiro, ele tem o costume de ir no shopping para passear, ele tem o costume de ir no shopping por segurança. Nós vivemos em um país perigoso, então as pessoas preferem ir no shopping por causa da segurança. As pessoas vão pro cinema, vão para lazer, então shopping também é lazer. Cara, eu acredito que agora com a vacinação, os shoppings vão encher cada vez mais, vão ter mais salas alugadas e nós estamos no melhor momento para se investir em fundos imobiliários. Por quê? Além disso, né, da pandemia, tem um assunto bem legal pra gente falar aqui. A taxa de juros, né? Lembra que eu falei da taxa Selic? Taxa Selic é a taxa de juros do país. Quando essa taxa está alta, significa que os juros estão altos. As pessoas pegam menos dinheiro emprestado, as pessoas financiam menos, então roda menos dinheiro no país. Quando as taxas de juros estão altas, isso acaba afetando os fundos imobiliários e acaba descendo o preço deles. Então, muitos fundos imobiliários caíram de preço. A gente está no melhor momento para investir na bolsa. Enquanto os caras que já estão, o sardinha que a gente fala, que é o cara que não sabe investir, o bobão, né? Ele tá vendo as ações caírem, os fundos imobiliários caírem, aí ele tá lá desesperado. Cara, agora é a melhor hora para você comprar, certo? Quando você vai comprar um produto, você não quer comprar ele barato? Né? Então, as ações, fundos imobiliários, com essa taxa de juros, né? Quando a taxa de juros está alta, as pessoas preferem investir em renda fixa, que é o que nós falamos na primeira aula. Então, elas acabam comprando menos bolsa, elas compram menos fundos imobiliários, elas compram menos ações, e isso acaba caindo o preço dos fundos imobiliários, das ações, mas é uma ótima oportunidade pra gente que sabe investir de verdade. Promoção, cara. Abriu o carrinho, abriu Black Friday da bolsa. Então, a taxa de juros subindo, as pessoas saem da bolsa, né? Os bobões saem da bolsa, vendem e a gente que sabe investir vai comprar. Então, essa é uma ótima hora para você começar a investir. E, voltando a falar dos fundos imobiliários de Lajes,
Desculpa, os melhores segmentos: lajes, galpões, shoppings e os híbridos. Quais são os híbridos? Vai ser aquele fundo imobiliário que tem shopping e tem laje, que ele tem shopping e tem galpão, que ele tem lajes e tem galpão, entendeu? Que ele não tem só um setor, tá? Então ele vai diversificar entre esses setores aí, beleza? Os híbridos também são muito bons, beleza? Então anota aí: melhores segmentos de FIIs, lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings e híbridos. Olha essa dica, fugir de educacional, bancos, hospitais, etc. Por quê? Vamos lá, o educacional. O Brasil não é um país que investe em educação, cara. Por mais que nós temos aí escolas particulares, universidades, mas o segmento de educacional, já tô te adiantando aqui, já tô te dando mastigado, não é tão bom para os fundos imobiliários. Bancos. Eu particularmente não gosto de investir em fundos imobiliários de bancos, porque as agências têm diminuído, cara. Tudo a gente tem feito pela internet, os bancos têm estado cada vez mais digitais. Então, é um setor que eu não gosto também, setor bancário, não curto. E o setor de hospital. Por quê? Agora, olha a sacada, olha esse insight. Nós precisamos pensar como sócios, tá? Como sócios dos fundos imobiliários. Se nós somos dono de um imóvel que um hospital aluga, e esse hospital começa a não pagar, tá? O aluguel, começa a dar uma treta. Quem que você acha que a lei do inquilinato vai proteger? É o inquilino, vai ser o hospital, porque lá tem gente internada, tem pessoas doentes. Cara, então a dificuldade, o rolo que vai ser para esse cara pagar, cara, é melhor a gente evitar. Lembra que a gente não quer rolo para nossa cabeça? Lembra que nós não somos profissionais do mercado financeiro? Lembra que a gente não quer problema, a gente quer ir no certo? Então, foge de fundos imobiliários de hospital. Sem contar, cara, que se o hospital sair, aquele imóvel ali, ele já está todo organizado para ser um hospital. Então, vai ter que reformar. Então, cara, fica longe. Beleza? Dica aí de brother, fica longe de fundos imobiliários de hospitais. Foca em lajes, galpões e shoppings e híbridos. Vamos lá, agora vamos para a parte mais legal. Arthur, como que eu sei que um fundo imobiliário é bom? Anota essa regra. Regra do multi. Priorizar fundos imobiliários que sejam multi-imóveis e não mono-imóveis. O que é isso? É um fundo imobiliário que ele não tenha só um imóvel, mas que ele tenha vários imóveis. Tá? Eu vou mostrar para vocês onde vocês vão analisar isso. Vou mostrar, nessa aula eu vou mostrar os sites já, mas na próxima aula a gente vai fazer isso na prática, beleza? Então você não pode perder a terceira aula. Segundo multi, olhar o número de inquilinos, priorizar multi-inquilinos e não mono-inquilinos. Então, um fundo imobiliário que ele não tenha só um imóvel, que tenha vários, e que não tenha só um inquilino, que tenha vários inquilinos. E o terceiro multi, olhar o número de estados do país, o número de imóveis nos estados do país, priorizar os multi-estados. O que é isso? É um fundo imobiliário que ele não tenha só imóveis em um estado só, tá? Que tenha em vários estados do país, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, tá? Priorizando principalmente esses dois, que são as grandes metrópoles do país, beleza? Então, primeira regra, sempre que alguém me perguntar, Arthur, primeira coisa que eu tenho que analisar no fundo imobiliário, ver se ele é multi. Multi-imóveis, multi-inquilinos e multi-estados. Foge de fundos imobiliários mono, tá? Multi. Diversificação, essa é a chave. E aí, agora a gente vai falar um pouco sobre os indicadores que a gente vai analisar para escolher um fundo imobiliário. Né? Como que a gente vai escolher um fundo imobiliário? Vai ser esses indicadores. A gente vai analisar primeiro a taxa de vacância. O que é taxa de vacância? Lembra que eu falei que vacância é o percentual que aquele empreendimento se encontra vago? Né? Vacância é quando o imóvel está desalugado. Então, a taxa de vacância é até 20%. Gente, a galera confunde. Quando eu passo esses indicadores aí para alguns alunos, a galera confunde achando que é uma receita de bolo. Que, esse fundo imobiliário aqui está com 21. Eu já olhei, ele é multi. Já olhei os outros indicadores. Ele é um fundo imobiliário bom, mas ele está com 21 de taxa de vacância. Vou deixar de comprar? Claro que não, gente. Não é uma receita de bolo. Eu tô aqui para dar um norte para vocês, tá? Então, a taxa de vacância até 20%, entre 20 e 25 ali,
tá valendo, beleza? Se for se você olhou os outros indicadores que a gente vai falar aqui, se você viu que ele é multi, agora tem uma vacânciazinha um pouco maior, talvez foi o coronavírus, talvez, entendeu? Então, não é uma receita de bolo, tá? Tenha calma, não seja bitolado em indicador, tá? PVP, esse é um indicador que eu basicamente eu não uso tanto, tá? Principalmente agora, esse indicador ele vai estar bem zoadinho, tá? Eu não olho tanto, mas eu trouxe aqui a caráter de conhecimento para vocês, que é o PVP, que é o preço do valor patrimonial da cota, tá? Então é o preço dividido pelo valor patrimonial da cota. Quanto menor tiver o PVP, né? Quanto menor tiver o preço do valor patrimonial, melhor para comprar barato. E praticamente agora, né, como eu disse, os fundos imobiliários estão caindo pra caramba. Provavelmente vocês vão ver o PVP aí barato, menor até que 0,8, mas geralmente a faixa de preço aí é entre 0,8 e 1,2, tá? O PVP. Gestão ativa, gente, isso, muito bom priorizar, cara, prioriza fundos imobiliários de gestão ativa, porque você vai ter maior rentabilidade confiando num gestor, vai ter um cara contratado para cuidar ali daquele fundo imobiliário e, logicamente, o cara é profissional, ele que vai cuidar disso, não vai ser a gente, então, gestão ativa. E aí, por último, que é o que o Sardinha, o bobão, o cara que não sabe investir, olha primeiro, né? Eu tô trazendo aqui por último para vocês. O DY, também conhecido como Dividend Yield, nada mais, nada menos do que quanto aquele imóvel paga. Então, ele mede quanto que esse fundo imobiliário está pagando para o cotista, né? Só que o bobão, gente, fundos que geram entre 0,5 e 0,8 ao mês de dividendos são os melhores e possuem menor risco. Ah, passou um pouquinho, mas eu vi os outros indicadores, o fundo é legal. Beleza, não tem problema. Como eu disse, estou trazendo aqui um norte, não é receita de bolo. Mas tomem muito cuidado, porque como eu disse, o bobão, ele só olha para isso aqui. Ele nem analisou lá se é multi, ele não analisou quantos imóveis tem, ele não analisou quantos inquilinos tem, ele não analisou o segmento daquele fundo imobiliário. Ele vai lá e bota lá no Google, fundos imobiliários com maiores DY. E aí o que acontece? Ele se lasca. Por quê? Porque alguns fundos imobiliários, isso acontece nas ações também, a gente vai ver. Alguns fundos imobiliários ruins, eles usam o DY, eles pagam bastante para atrair o efeito manada. Para o cara que não está aqui assistindo essa aula, que não tem inteligência financeira, que não se preocupa em aprender a investir, diferente de você, porque você está aqui assistindo, você está preocupado, você quer aprender a investir de verdade. O cara que não quer, ele vai olhar só o que paga mais. E aí esse que paga mais atrai bastante gente, mas na verdade ele está maquiando porque ele não é um bom fundo imobiliário. Então ele não tem imóveis muito bom, ele não é um fundo imobiliário bom, então o que ele faz? Ele paga bastante dividendo por um tempo, só para atrair os investidores, para a galera comprar. Só que você não vai cair nessa, porque eu já estou te dando essa dica aqui. Olhe o DY por último, tá? Foco no longo prazo, galera. Foco no longo prazo. Sempre no longo prazo a bolsa sobe. Eu vou mostrar para vocês isso, acho que na terceira aula vou mostrar para vocês, mas foco no longo prazo. A bolsa sempre sobe no longo prazo. No curto prazo você vai ver teus fundos imobiliários caírem de preço, você tem que estar preparado para ver teu patrimônio cair 50% e não se desesperar, focar sempre no longo prazo e não olhar só para DY, tá? Então não seja um sardinha, não seja um bobão. Você está aqui para aprender a investir de verdade. Então olha o DY por último. E os fundos imobiliários, como eu falei, são obrigados a distribuir 95% dos lucros. Então esse lucro aí ele é chamado de Dividend Yield. Tem o Dividend Yield anual e o mensal. Então os fundos que estão ali entre 0,5%, 1%, no máximo estourando, são os melhores, tá bom? Continuando. E aonde, Arthur, que eu vou encontrar esses indicadores? Onde que eu vou ver? Tá aí os dois sites, os principais sites. Gente, não recebo nada, tá? Pra falar desses sites aí. Não recebo nada de ninguém. Eu falo porque é bom, tá? Tudo que eu indicar pra vocês é porque é bom. Primeiro site, fundsexplorer.com.br, é um site só de fundos imobiliários. E o segundo, Fundamentei, que é um site sensacional, que a gente vai usar para analisar as ações também, beleza? Então, fundsexplorer.com.br, fundamentei.com, e se você quer ver os melhores,
Talvez você já ouviu falar da Ibovespa, que é a nossa bolsa, né? A tabela do IFIX é como se fosse a Ibovespa. Eu vou explicar na aula de ações o que é a Ibovespa. A tabela do IFIX ela é o principal indicador dos fundos imobiliários do Brasil. Então ele é feito como se fosse uma carteira ali, uma carteira teórica de fundo, e os mais bem ranqueados são os maiores, os que têm mais peso ali, e os mais bem negociados do país. Então você pode olhar lá a tabela do IFIX, que vai ter vários fundos imobiliários. Mas no Fundamentei, na aula prática, a gente vai ver que você pode ver os segmentos bem direitinho, e o Funds Explorer para você analisar todos esses indicadores aqui, ó, que eu mostrei para vocês, bem individual, beleza? Então, gente, fundos imobiliários é isso. Na aula 3 a gente vai ver eles de forma mais profunda. Vou analisar um fundo para vocês aqui. Mas anotem isso aí, anotem esses indicadores para você fazer sozinho, tá? Não fica dependendo de mim. A minha ideia aqui não é você depender de mim. Eu quero que vocês voem, tá? Então, você não tem que depender de mim, não tem que depender de casa de análise, não depender de corretora, não depender de banco. Isso aqui é você. É para você aprender a investir, tá? Então, vamos continuar aí a nossa aula e o resumão, né? Qual que é o resumão? Primeira coisa, avaliar a qualidade dos ativos, vendo se é multi, ver a baixa taxa de vacância e o tipo de contrato, priorizar os contratos atípicos, né? Que não tem prazo para acabar, prazo indeterminado. Segundo, avaliar a qualidade da gestão, né? Para todos os tipos de FIIs, quem que está gerindo aquele fundo? Se é a BTG, se é a Kinea, são coisas grandes, tá? Então, vê o PVP, né? O preço, se tiver barato, melhor, mas não se preocupa muito com o preço. Isso aí, cara, se eu for comprar uma camisa da Tommy, né? É diferente de eu comprar uma camisa aqui na lojinha do bairro de R$10, né? Então, é lógico que ela vai ser mais cara, mas ela é melhor, tá? Então, às vezes, o fundo imobiliário que a galera fala que tá caro, né? Na verdade é porque ele é um bom fundo. Olhar a distribuição de dividendos, isso é muito importante, tá, gente? Não olhar só os dividendos passados, só o dividendo do mês passado, mas olhar a constância, beleza? No caso do coronavírus, alguns shoppings pagaram menos dividendos. Isso é lógico, é um cenário mundial, né? Não é porque aquele fundo é ruim, mas eu vi lá que ele tá pagando bem constante. Então é isso que a gente busca, constância no pagamento de dividendos. E cara, seguindo o que eu te falei, muito fácil, muito fácil. Essa aula aqui tá muito fácil, velho. É muito fácil investir, não tem jeito. Seguindo essa sequência, a sua chance de acertar na compra dos seus fundos imobiliários é altíssima, tá? Aqui eu tô te passando tudo mastigadinho. Cara, segue isso aqui que eu te falei que você vai escolher bons fundos imobiliários. Vamos para a parte boa, tem muita gente querendo aí aprender a analisar as ações. Que são ações, vou explicar agora nessa aula como elas funcionam, como que eu analiso, como que eu sei que uma ação é boa. Como eu falei, as ações elas são um pouquinho mais chatinhas de se analisar, tá, do que os fundos imobiliários, porém o potencial de ganho na valorização é maior. Gente, o que é valorização? Como que nós investidores ganhamos? Nós ganhamos através dos dividendos, né, que é o que a empresa passa pra gente ali mensal, como os fundos imobiliários, né? Eles pagam dividendos mensais, que os dividendos são isso, né? A gente ganha com os dividendos e a gente ganha com a valorização. O que é a valorização? Comprei um fundo imobiliário aqui de R$100 e esse fundo imobiliário passou a ser 180. Então eu ganhei com a valorização. Se eu quiser vender, eu vendo por 180 e embolso o lucro, tá? Então a gente ganha com os dividendos com a valorização. Então, voltando rapidão a falar dos fundos imobiliários, você comprou um fundo imobiliário de R$150, né? Beleza, comprei hoje. E aí, fiquei aí 10 anos com ele, agora ele está 200. Eu posso vender e embolsar o lucro, sem contar os dividendos que eu recebi dele mensal. Como que funcionam os dividendos? Vamos supor que esse fundo de R$150, ele anunciou aí, esse mês, que ele vai distribuir R$1 por cota. Então, se eu comprei um fundo de R$150, mês que vem, né, esse mês, sei lá, ele anunciou que vai ser R$1 por cota. Quanto que eu vou receber de renda passiva? R$1. Se eu tenho 10 cotas, quanto que eu vou receber?
R$10. Se eu tenho 1.000 cotas, R$1.000. Se eu tenho 10.000 cotas, é R$10.000 entrando na sua conta sem você ter que fazer nada. Você pode estar no sofá dormindo, que vai estar entrando R$10.000 na sua conta, se você tiver 10.000 cotas. E existem fundos que pagam mais de R$1. Eu já vi fundo pagar R$4,50 por cota. Imagina aí, mano, o cara que tem 10.000 cotas. Dá quanto, Matheus? Dá... quase R$5.000, velho. Não, dá mais, pô. Dá mais. Se um de R$1, dá bem mais. Os caras são ruins de matemática. Tá vendo, velho? A galera acha que pra investir o cara tem que ser bom de matemática. Não, tá? Eu faço tudo no computador, beleza? Mas não importa quanto dá. Depois você soma aí. Eu não sei, não. Mas é renda passiva, gente. Fazendo de R$1, o cara que tem 10.000 cotas, é R$10.000 entrando na conta dele, ele dormindo, sem ter que fazer nada. Tá? Com as ações, mesma coisa. Vamos falar de ações agora, que é o que muita gente gosta, a galera gosta de falar de ação. O que são ações, né? A gente falou de fundos imobiliários, que é o imóvel, tá? Que é o tijolo aqui, ó, tá? Que é a estrutura. As ações, elas são empresas, beleza? Não estamos mais falando de estrutura, nós estamos falando da empresa em si. Então, ações são pequenas partes de uma empresa. Esses pedaços, né, é como se fosse um pedacinho da empresa. Eles são comercializados na nossa bolsa de valores com o intuito de captar recursos para que a empresa possa fazer investimentos e melhorias em sua infraestrutura e outros projetos. Portanto, ao comprar ações de uma companhia, você se torna sócio dela, adquirindo uma pequena porcentagem daquele negócio. Então você comprou um pedacinho de uma empresa, cara, você se tornou sócio. Tá? Tem gente que acha que isso é brincadeira, você está se tornando sócio mesmo, tá? Teu CPF lá, você tem direito a ser sócio da empresa, você é dono, cara. Do mesmo jeito do fundo imobiliário, eu até brinco, quando eu vou no Natal Shopping, a galera que tá comigo, eu falo, eu que mando nessa bagaça aqui que eu sou dono, eu tenho um fundo imobiliário desse shopping, então eu sou dono. Não posso mandar em nada, não posso mandar o shopping fechar, mas eu sou dono da parada, é meu patrimônio. Então, quando você compra as ações, você é dono de uma empresa, está comprando um pedacinho. As empresas, pessoal, elas têm duas formas de crescerem, tá? Empresas grandes. Elas podem fazer dívida. Olha pra você ver, velho. O brasileiro é bobão, né? Quando ele precisa de dinheiro, ele vai lá e faz o quê? Pega um empréstimo pro banco. As empresas, elas são espertas. Quando ela precisa de dinheiro, ela abre capital na bolsa. Claro que isso não é fácil, né? É uma burocracia grande. São empresas grandes mesmo que abrem capital na bolsa. E aí elas captam dinheiro, né? O intuito delas é captar recurso, né? Então a gente comprou as ações, a gente está dando dinheiro para eles captar recurso. E aí essa grana é uma forma deles crescerem. Então ao invés, elas podem fazer empréstimo também, elas podem fazer dívida. Mas quando elas abrem capital na bolsa, isso é uma forma de captar recurso para ela crescer. Tá? Então quando você compra a ação, você está se tornando sócio e comprando um pedacinho da empresa. E quanto mais você tiver, mais cotas você tiver, mais pedaços daquela empresa você tiver, logicamente, mais participação nos lucros você vai receber, tá? De maneira geral, uma empresa ela é dividida em um grande conjunto de ações. Então, se eu sou o dono, o sócio majoritário, e eu abri minha empresa na Bolsa de Valores, eu abri lá a empresa Arthur França na Bolsa de Valores, e aí você vai poder se tornar meu sócio. Logicamente que eu vou ter mais ações que você, porque eu sou sócio majoritário, mas você vai ter as ações também, e você vai receber, você vai ter participação do lucro, de acordo com o que você investiu. Então, quando uma empresa ela quer disponibilizar ações para que outras pessoas comprem, para que outras pessoas sejam sócias, ela abre capital na bolsa. E quando uma empresa abre capital na bolsa, isso é chamado de Initial Public Offering, também conhecido como IPO, oferta pública inicial. Então, é quando uma empresa abre na bolsa, eles estouram um fogozinho lá na B3, que a empresa agora está disponível para que os investidores comprem as suas ações. Então, quando você ouvir falar que tal empresa abriu IPO, anota aí, quando a empresa Arthur França abrir IPO, você vai lembrar desse dia. Quando eu abri IPO é porque a gente abriu para que vocês pudessem comprar ações da nossa empresa na Bolsa de Valores. Só que antes de você escolher uma ação, você tem que ver, cara, que setor que essa ação ela pertence. Não vai comprar uma ação só porque o teu tio falou que a ação é boa, porque teu vizinho, teu amigo de trabalho falou que a ação é boa. Para de ir nas custas dos outros, para de ser um Maria vai com as outras, tá? Você vai aprender a analisar a ação, eu tô aqui para te ensinar isso. Então, a primeira coisa que eu vejo antes de analisar uma ação, de que setor que ela é.
busque ter na sua carteira, nossa carteira é os investimentos que nós temos. Busque investir em empresas que estejam em setores perenes. Por exemplo, serviços bancários, né? Os bancos do Brasil são as empresas que mais lucram. Na verdade, os bancos brasileiros são os bancos que mais lucram no mundo. Existe uma coisa que se chama spread bancário, que é quanto ele pega o dinheiro e quanto ele te empresta. Cara, o spread bancário do Brasil é o maior do mundo, tá? Então, os bancos são muito ricos, tá? São as maiores instituições financeiras. Então, eu gosto de investir em banco. Lembrando, eu não gosto de fundos imobiliários, eu não gosto de investir no tijolo, na estrutura de bancos, mas eu gosto de ser sócio da empresa, tá? Porque eles lucram bastante. E com a alta de juros, né, os juros estão mais caros, como eu falei, o cartão de crédito fica mais caro, financiamento fica mais caro, tudo fica mais caro, os bancos lucram mais ainda. Então, seja sócio de banco, não seja bobo de ir lá investir com ele, porque, cara, não vou generalizar, mas existem bancos que vão te oferecer produtos que são bons para ele, tá? Então, você vai colocar outra pessoa para cuidar do seu dinheiro, que o produto não vai ser nem bom para você. Porém, ele vai estar lucrando pra caramba. Então eu quero lucrar junto. Eu viro sócio de banco. Do Itaú, viro sócio do Bradesco. Cara, o Itaú é o maior banco da América Latina. Um ótimo exemplo pra gente ver como os bancos são. Como os bancos estão em um setor perene. Beleza? Saúde. O mundo pode parar, pode vir coronavírus. Mas o setor de saúde tá lá em pé. Tava todo mundo comprando. Como é o remédio da lombriga? Ivermectina, tava todo mundo comprando ivermectina na farmácia. Nem sabia se tinha efeito, nem sabia se era comprovado que funcionava o coronavírus, mas tava todo mundo comprando. As farmácias estavam lucrando, os exames estavam lucrando, a galera fazendo exame. Então, o setor de saúde é um setor muito bom, é um setor perene, porque todo mundo precisa do setor de saúde. Setor de energia, faça chuva, faça sol, pode estar chovendo canivete, você tá usando luz, cara. Você está usando energia. Então, é um bom setor. E o setor de comércio, de varejo, que também é um bom setor, tá? Magazine Luiza, a gente tem visto aí, a galera fala que ela é a nova Amazon, né? Que ela bota uma barreira de entrada gigantesca para a Amazon. Você pode se tornar sócio de grandes empresas, como Magazine Luiza, empresas de varejo, comércio em geral, tá? Então, esses setores são setores perenes. E olha ela aí, a gente falou, né? Acabamos de falar dela. A Magalu, ela é uma loja de comércio, né, de varejo, e ela foi fundada em 1957. Cara, 1957. Ela já passou por diversas crises, ela já passou por diversos governos. E nos últimos 5 anos, o preço da ação valorizou quase 7.000%. 7.000%. Gente, olha isso. Se você tivesse comprado um iPhone 6S em 2015, você teria pago 4.000, vamos arredondar para 4.600, né? E se ao invés de comprar esse iPhone 6S, você tivesse comprado 4.600 ações da Magalu, hoje essas ações estariam valendo 1.041.673,50 e o iPhone 6S teria desvalorizado e você venderia ele por 1.600. Olha isso, gente, a diferença da pessoa que tem um pensamento rico da pessoa que tem um pensamento pobre. Não tô falando pra você não comprar iPhone, eu tenho um iPhone aqui, tá? É um ótimo produto, você não tem que ficar sem celular. Mas a gente tem que parar pra pensar que o rico, ele tem o pensamento de comprar ativos. O iPhone, de certa forma, ele não coloca dinheiro no meu bolso, né? Se pá que até coloca porque eu trabalho com ele, né? Mas ele é um passivo, ele desvalorizou. Eu comprei ele por um preço, vou vender por outro. Mas as ações, elas se valorizam. Lembra que eu falei que a gente pode receber de 2 tipos? A gente se beneficia de 2 tipos, com os dividendos, que é o que a empresa paga pra gente, e com a ação. Então, a nossa ação vai estar lá valorizando, cara. E no caso do fundo imobiliário, eu posso comprar um fundo imobiliário, depois vender, mas eu vendi, mas durante todos esses anos eu ganhei dividendos dele. E com a ação é a mesma coisa. A pessoa poderia vender essas ações e embolsar 1.041.000, mas sem contar os dividendos que a Magalu pagou durante esses anos, né? Então, cara, olha isso aí, gente. A gente tá falando de coisa grande. Eu tô te dando esse conteúdo de graça, cara. Eu tô colocando esse conteúdo de graça pra você, tá? Olha aí, é essa chave que eu quero mudar pra você. Essa chave que eu quero mudar na sua cabeça. Pra você não comprar só passivos. Você não comprar só coisas que tiram dinheiro do seu bolso, mas você ter a mentalidade rica de comprar ativos. Ativos é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso.
Então, no caso aí das ações, isso aí eu não preciso falar nada, né? Você já pode ver aí na tela o quanto que compensa você aprender a investir. E agora vamos para algumas siglas, tá, gente? Como eu falei, aqui nas ações tem um pouquinho mais de coisa, mas mesmo assim não é nada de outro mundo. Anotando tudo isso aí, você vai aprender, tá? Existem dois tipos de ações: as ações PN e as ações ON. As ações PN são as ações que dão prioridade na distribuição dos lucros. E as ações ON são ações ordinárias que te dão direito a voto na Assembleia. Só que, olha outro macete, que se você não tivesse assistindo essa aula, você ia ser um bobão, ia tá comprando ação aí sem saber. As ações PN, elas te dão distribuição na prioridade na distribuição do lucro, mas as ações ON também pagam dividendos, elas também te dão lucro. Só que as ações PN, olha o macete, velho. As ações ON, elas te dão direito a voto na Assembleia. E outra coisa, as ações ON te dão os mesmos direitos que os sócios majoritários, os donos da empresa. Então, se um dia essa empresa for vendida, o dono for vender essa empresa, ele vai vender as ações dele também. Ele não pode falar, vou vender minhas ações a 10, mas vocês, os investidores, vão vender a 3 reais. Ele não pode falar isso, porque as ações ONs, elas te dão o mesmo direito que os sócios majoritários. Então o nosso foco vai ser nas ações ON. E eu vou te explicar já já como que você identifica uma ação ON e uma ação PN. Tá? Então anota aí, foco nas ações ON. A gente brinca no mercado financeiro. Sócio é ON. Se você quer ser sócio de verdade, cara, você não vai lá na Assembleia votar, tá? A empresa é lá de São Paulo, vou ter que pegar um avião para votar lá na Assembleia? Não, mas isso nos mostra que os donos, os sócios majoritários se preocupam com os investidores. Então, isso mostra que a gente tem direito, se eu quiser, eu posso votar na Assembleia. Então, ele se preocupa com a voz dos investidores. Isso é mais um ponto para as ações ON. E a única coisa é que os PN, ele tem prioridade na distribuição do lucro, só que geralmente as ações PN são mais caras, entendeu? Então, talvez a ação ON é 30 reais e a PN é 50. Aí a PN distribui 20 reais de... A PN distribui mais lucro, só que ela é mais cara. Entendeu? Então não compensa. As melhores ações são as ações ordinárias, tá? Tag along, como eu falei, é o direito de vender as ações nas mesmas condições dos controladores do dono, caso eles decidam vender. É um direito de venda conjunta. E a gente vai, em um tipo de ação, você já vai englobar tudo isso, tá? Ações ON e ações que tenham tag along, que vai te dar o direito de vender as suas ações nas mesmas condições que o dono. Lucro líquido. O que é lucro líquido? É o lucro de 12 meses dividido pelas ações que aquela empresa tem. O número de ações emitidas. ROI. O que é ROI? Quanto de lucro ela gera com o dinheiro dos acionistas? Pelo menos 15%. Não é uma receita de bolo. Às vezes vai estar 10%, mas a empresa é uma empresa de crescimento. Então ela vai ter um ROIzinho menor. Às vezes está passando por uma dificuldade, mas ela continua sendo uma empresa boa. Mas um norte para você aí é de 15%. DB sobre PL, estamos falando dos indicadores, tá, gente? Na próxima aula eu vou ensinar como você vai ver esses indicadores na prática. DB sobre PL é a dívida bruta sobre o patrimônio líquido. É a porcentagem do patrimônio da empresa que está comprometido em dívidas. É importante que esse patrimônio, que esse DB sobre PL, que esse indicador, seja inferior a 1. Por quê? Porque se a empresa tem mais que 1 de DB sobre PL, significa que ela tem mais dívida do que ela vale. Então, nem se ela vender tudo, ela não consegue pagar as dívidas dela. Então, é importante que o DB sobre PL seja inferior a 1, porque senão a empresa está bem endividada. LPA é o lucro por ações. Indica se a empresa está dando lucro. Quanto maior esse indicador, melhor. E o DY mostra a rentabilidade dos dividendos em relação ao preço da ação. Então, é quanto aquela ação vai pagar de dividendo. Existem ações de crescimento que têm um dividendo baixo. Ela vai pagar pouco dividendo, por quê? Porque ela reinveste o lucro na própria empresa. Por exemplo, a Amazon. Cara, eu não sei se já pagou, se já está pagando, mas eu lembro que a Amazon ficou anos, se eu não me engano, até pouco tempo, talvez até não está pagando ainda. Vou dar uma olhada nisso aí. Mas ela não pagava dividendo para os acionistas. Por quê? Ela reinvestia na empresa todo o lucro. E olha o que a Amazon está virando. Né? Então, quem que você acha que vai reinvestir? Você não vai reinvestir o seu dividendo de qualquer jeito? A ideia aqui não é a gente sempre reinvestir. Eu vou receber o meu dividendo e vou reinvestir e vou começar a tornar isso uma bola de neve.
né? Então, de qualquer jeito, eu quero empresas de crescimento, que elas investam no próprio negócio, porque isso vai mostrar que a empresa vai crescer mais. Então, o DY é esse indicador. E por último, e na real um dos menos importantes, é o preço da cota. Preço sobre o valor patrimonial da cota. Entre 0,1 a ação está descontada, entre 1 e 2 está bom, 2 a 3 está regular, 3 a 4 está alto. Só que mais uma vez, às vezes aquilo que é bom é alto, né? Eu gosto de citar o exemplo de Magalu, pode ser Magalu. Lá no passado a galera falava, não compra Magalu não porque tá cara. E aí, valorizou 7.000%, quase 7.000% nos últimos 5 anos. A galera deixou de comprar, porque tava cara. Por quê? A Magalu é uma boa empresa. Bitcoin, teve gente que não comprou Bitcoin quando tava 200 mil, quando tava 100 mil, porque achava que tava caro. Não, tá caro, vou esperar descer pra comprar. O que aconteceu? Bitcoin só voou. Hoje tá 300 e poucos mil reais, né? O dólar, tem gente que não comprou dólar porque o dólar tava caro. Hoje o dólar só disparando. Então não vá nessa onda, cara. Nossa estratégia aqui, a gente compra empresas boas, beleza? Foca em empresas boas. P/L, né? O PL é o preço sobre lucro. É a relação de mercado de uma empresa e o seu lucro nos últimos 12 meses. Entre 1 e 10 está baixo, entre 10 e 15 está normal, entre 15 a 20 está acima da média, entre 20 e 30 está alto. Payout, vou correr aqui porque na próxima aula a gente vai mostrar tudo isso na forma prática. Payout é a porcentagem de lucro que a empresa escolhe distribuir para os investidores. Gente, o payout de empresas de crescimento é menor, tá? Porque as empresas reinvestem nelas mesmas. Então o payout de empresas de crescimento vão ser menores, isso é normal. Free float é a porcentagem das ações que estão distribuídas na bolsa. A gente tem que ter pelo menos 20% de free float, tá? Por quê? Porque essa porcentagem de ações que estão distribuídas na bolsa para a gente comprar também é para a gente vender. Então, caso a ideia não é vender, tá? A ideia é comprar e segurar. A gente quer comprar boas empresas e mantê-las em carteira. Mas caso a gente precise vender, precisa ter liquidez. Já pensou? Você tem uma ação e você precisa vender e não tem ninguém para comprar? Tá? Então, free float no mínimo 20%. O ticker, o que é o ticker? É o código da ação. Você já deve ter visto na televisão, se você já foi lá em São Paulo, na B3, você viu aquele monte de letrinha lá. É o ticker, é o código da ação. E a galera acha que é difícil, que é uma coisa muito complicada. Cara, o ticker nada mais é do que uma sigla, né, da ação e um número no final, tá? Então vai ter a sigla lá, CVC3, tá? Vai ter a Magalu, MGLU3. Então esse número no final mostra qual ação é. E aí, a gente lembra que eu falei que a gente vai focar em ações ordinárias? O número 3 são ações ordinárias. Então se você vê que a empresa está lá, MGLU3, são as ações ordinárias que te dão direito a voto na Assembleia, que mostra que a governança se preocupa com os investidores. Então a gente prioriza as que tem 3 no final. E as ações 4, 5 e 6 são as preferenciais, que é aquela que a gente não gosta, como eu falei para vocês. E a 11 são as units, a mistura das duas ações. Então vai ter um pouquinho de preferencial e um pouquinho de ordinária. Na prática, primeira coisa que você vai fazer antes de comprar uma ação. Primeira coisa, entender do negócio, tá? Avalia, cara, como que funciona esse negócio? Tem uma empresa lá de, sei lá, velho, de boi, nem sei se existe. Você entende de boi? Você sabe como funciona a venda do gado, arroba, por quanto que eles vendem o gado mais velho, o gado mais... Você entende disso? Você não sabe, né? Então, foca em negócio que você sabe, certo? Se eu pegar uma criança de 10 anos, uma menina, e falar pra ela da Renner, ela sabe que a Renner trabalha com venda de roupa. Então ela já poderia investir, porque ela sabe como funciona ali o negócio. Então não entre em algo que você não sabe como funciona. Tá? Busque entender o negócio primeiro, ver qual que é o tipo de negócio antes de você comprar uma ação. Segunda coisa, analise as vantagens competitivas. O que é isso? Você deve lembrar da maquininha de cartão da Cielo. Lembra? Cara, a Cielo era um monopólio. Todas as maquininhas de cartão, você ia nas lojas, só tinha Cielo. O que aconteceu? Olha o tanto de maquininha que tem hoje. Cara, não conta no dedo de duas mãos as marcas de maquininha de cartão de crédito que tem hoje. Então o que aconteceu? A Cielo perdeu as vantagens competitivas. Ela era a única no mercado. Uma outra empresa que perdeu as vantagens competitivas,
a Kodak. Vocês lembram que tinha aquelas câmeras que tinha aquele rolinho? Como é o nome daquele rolinho? Filmes, né? Sei lá. Tinha aquele rolinho. Você acredita? Eu vou contar uma história pra vocês. Que quando falaram pra Kodak que ia chegar as câmeras digitais, só que as câmeras digitais, quando ela foi inventada, a imagem era muito pixelada, tá ligado? A imagem não era tão boa. Aí a galera da Kodak riu e falou, isso aí não vai dar certo não. E hoje, quem que usa aquelas maquininhas digitais? A Kodak perdeu a vantagem competitiva, ficou pra trás, né? Então a gente vê aí empresas que perderam suas vantagens competitivas. Hoje as ações da Cielo são horríveis, né? As ações da Kodak são horríveis. Então, se a empresa não se reinventar, cara, ela vai ficar para trás. Então, a gente precisa pensar nisso. Cara, será que essa empresa tem boas vantagens competitivas? Será que não vai vir um concorrente? Né? Será que... Pensa nisso, nas vantagens competitivas. Terceiro, a gente vai avaliar a governança da empresa. Quem está controlando? E existe um jeito de você avaliar a governança da empresa, que é você ver o segmento de listagem. Gente, eu sei que está aparecendo muita coisa, que eu estou jogando conteúdo aqui, cara... Porque isso aqui dá um curso, né? Eu vou lançar o meu curso e tem tudo lá no curso esmiuçado. É muita coisa, mas eu tô mastigando pra você entender, tá? Mas fica tranquilo que na próxima aula a gente vai fazer na prática e você vai ver como é simples. Olhar o segmento de listagem é ver se a empresa está no nível tradicional, no nível 1, no nível 2 ou no novo mercado. Isso é muito importante. O que é cada um deles? Ah, tá no textão. Eu não vou ler pra vocês, gente. Se você quiser, você pode pausar o vídeo e ler. Mas eu já vou ir falando aqui pra vocês. O novo mercado, ele é o melhor nível de governança corporativa, tá? Empresas novo mercado, ela vai te dar 100% de tag along. Ela só vai ter ações ordinárias. Então, vários indicadores daqueles que a gente viu lá, que a gente prioriza, já vai englobar na empresa que é novo mercado. Tá? Então, prioriza empresas que são novo mercado. E aí vai diminuindo, certo? A empresa nível 2... ela é uma empresa boa, mas ela dá 100% de tag along. É necessário que, como você pode ler aí, pelo menos 25% do capital social esteja em circulação, que tenha um free float de pelo menos 25%. E aí a empresa de nível 1 já é um comprometimento menor, sabe? Aquela empresa que não é tão boa, que o tag along já é menor, sabe? E aí existem empresas que são as empresas do nível 1 e empresa tradicional, que é relativamente o pior preço, é o pior nível de governança corporativa, tá? Então, resumão, foque em empresas novo mercado. Bora lá para a prática, tá? O que a gente vai analisar? Na próxima aula eu vou fazer tudo isso aqui com vocês. Vou analisar uma empresa olhando todos esses indicadores. Primeira coisa, ver se a empresa vem com um gráfico de lucro crescente. Cara, como que está o lucro dessa empresa? Ela está lucrando? Se a empresa não está lucrando, já é um ponto. Segundo, ponto B, avaliar o LPA e o ROI. Se você não lembra, se você não anotou, você vai ter que voltar o vídeo aí e ver o que é cada um desses. Olhar os balanços anuais, olhar a dívida bruta sobre patrimônio líquido, que é para ver se aquela empresa tem muita dívida. Olhar a margem líquida, que é a porcentagem de lucro sobrando na receita da empresa. Olhar o DY por último, tá? Isso não é muito importante. Verificar o payout, como que está o payout. E lembrar que uma carteira de ações deve ter empresas de crescimento que tenham lucros constantes. Beleza? Não vai focar igual o bobão, tá? Igual o sardinha, que só quer olhar DY. Foca em empresas de crescimento também, porque quem investiu na Magalu lá atrás fez uma boa grana com as ações dela. Deixa eu subir essa cadeira aqui. Pronto. Se você for comparar empresas, compare empresas do mesmo setor, tá? Não pega uma empresa de varejo para comparar com uma empresa de energia. Esquece. Compare empresas do mesmo setor. Vê se o controle é bom, o controlador é bom. Priorize o ROI, cara, tem que ter um ROI bom, que é o Return of Equity, tá? Se você não lembra o que é ROI, volta o vídeo, falei pra você anotar. Priorizar ações on, priorizar novo mercado, olhar o LPA e verificar se a empresa tem dinheiro em caixa. Olhar o DB sobre o PL, que é a dívida da empresa, é um ótimo indicador. Lembre-se que tem que ser inferior a 1. Quanto menor for o DB sobre o PL, melhor. Verificar a margem líquida da empresa. E lembre-se, quanto maior, melhor. Quanto mais margem ela tiver, melhor. E lembrar que no longo prazo a cotação segue o lucro. Lembra que eu falei na primeira aula que o Peter Lynch, um dos maiores investidores do mundo, falou
que o preço da ação é a coisa menos importante e mesmo assim a galera gosta de ficar vendo o preço da ação. Cara, compra a ação e lembra que no longo prazo, anota essa frase, grifa, marca com marca-texto. No longo prazo, a cotação segue o lucro. No longo prazo, o preço da ação vai seguir o lucro dela. Se ela vem com uma cotação crescente, é porque ela está lucrando. Tá? E se ela vem com uma cotação bagunçada ou até decrescente, é porque a empresa está tendo prejuízo, porque ela não é uma empresa tão boa. Então, no longo prazo, a cotação segue o lucro. Não vai ficar me mandando mensagem no direct. Mentira, pode mandar, eu gosto de falar com vocês. Mas a galera fica me mandando, Arthur, por que tal empresa caiu? Por que tal empresa tá caindo, o preço tá caindo? Cara, renda variável vai variar, tá? Mas no longo prazo a cotação segue o lucro. E por fim, os sites que você vai usar para ver esses indicadores. Primeiro, o fundamentei.com, né, que eu já tinha falado lá agora há pouco na aula de fundo imobiliário. E o Fundamentos, que é um site também para você analisar esses indicadores. Mas Arthur, beleza, quanto que eu vou vender? Você falou de comprar, eu vou comprar e vou segurar para sempre? Se a empresa for boa, sim. A nossa tendência é comprar boas empresas, comprar e segurar, buy and hold. Só que, se o barco furar e você vê que ele vai afundar, você pula do barco antes, entendeu? Se a empresa perder os fundamentos ou você perceber que a sua leitura estava errada. Putz, achei que a empresa era boa, depois eu vi os vídeos do Arthur, tô acompanhando ele no Instagram, ele me falou que a empresa não tá tão boa assim, ou você analisou e você viu que a sua análise estava errada, vou vender. Entendeu? Então é melhor você vender e aplicar essa grana em ações boas. Ou talvez a empresa como a Kodak perdeu os fundamentos. A empresa, cara, perdeu os fundamentos, tá ficando para trás, o que eu vou fazer? Vou sair antes. Tá? Warren Buffett, compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Quando a empresa, você vê ali o primeiro indício que ela começou a ficar ruim, você parte fora. Só que aguarde trimestres para decidir vender. Uma empresa não fica ruim de um trimestre para o outro. Tá? Eu particularmente eu analiso minhas empresas uma vez ao ano. Uma vez ao ano eu paro para analisar isso aqui. Tá? Por quê? Porque uma empresa, para ela ficar ruim, cara, tem que ser pelo menos um ano de relatórios ruins, ela perdendo os fundamentos. Aí você pensa em vender. E lembre-se que bolsa é lugar de acumular patrimônio e não de girar. É como se fosse um sabonete. Quanto mais você girar, mais você pegar, menor ele vai ficar. Tá? Então não fica querendo comprar e vender. Cara, compra e se a empresa perder os fundamentos, aí você vende. Você pensa em vender. Talvez deixa na geladeira ali, na quarentena. Deixa ela lá, vai que ela melhora. Não aporta nela, não bota mais dinheiro nela. Tá? Mas a nossa estratégia é acumular patrimônio. Se você quer adiantar a sua independência financeira, aumente os seus aportes, coloque mais dinheiro para a máquina trabalhar, trabalhe mais você, busque outras fontes de renda, intensifique os seus estudos para você se tornar um profissional melhor e, cara, não gasta tempo olhando o preço, querendo comprar no fundo ou buscando caminhos fáceis. Não existe atalho, tá? Não tem caminho fácil. E aí eu coloquei essa imagem aí pra vocês parar, gente, para de olhar preço, para de olhar cotação e vai trabalhar, para de olhar cotação e vai trabalhar, para de olhar cotação e vai trabalhar, vai gerar renda, vai conseguir dinheiro pra você investir mais, tá? Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 diz assim: tudo que eu aprendi se resume nisto, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Então, gente, essa foi a nossa aula 2, tá? Um pouco mais demorada porque teve um conteúdo mais profundo, tá? Cara, isso aqui, como eu falei, tem gente que cobra uma grana boa pra passar o que eu tô passando aqui pra você de graça, beleza? Então, não perde, porque tudo que eu falei aqui a gente vai fazer na prática na próxima aula. Eu vou analisar uma empresa como vocês, vou mostrar pra vocês como a gente vai analisar, vamos olhar esses indicadores tudo na prática e eu vou ajudar vocês. Qualquer dúvida, me chame no direct, tô totalmente disponível para tirar dúvida de vocês. Eu adoro conversar, tá? Adoro criar relacionamento, a ideia aqui é essa, a ideia da minha empresa é essa, criar relacionamento com vocês. E lembre-se, tá? Da próxima aula. Não perca por nada a próxima aula, beleza? De preferência, assista na hora que a gente lançar o link, né, Matheus? Assista na hora que lançar o link, beleza? Essas duas que a gente gravou, a aula 1 e a aula 2, talvez você esteja assistindo em um outro horário, não foi logo quando a gente lançou, mas a próxima aula, quando a gente lançar o link, cara, assista porque vai ter coisa e você não pode perder, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, tamo junto e contem comigo.